Estamos aqui no lounge da Zorro, dentro do Empreende Brasil, evento realizado para empreendedores em Florianópolis, Santa Catarina. E para o papo de hoje eu tenho o prazer de receber a Daniele Amaro. Que é CEO da Paytrack. Paytrack é um SaaS que organiza toda a viagem corporativa, de ponta a ponta, do que você puder imaginar, desde o Uber que você vai pegar até o hotel onde você vai se hospedar quando estiver trabalhando, tudo centralizado num lugar só, com toda a gestão de custos e operação por ali. Perfeito. Dani, ficou bom o pitch, ficou ficou bom? ótimo, gostei. Está aprovado? Já posso vender vocês? Já pode. Legal, Muito mas bom. Você que apresenta bem a empresa, está fácil o propósito para entender a empresa, mas obrigado por tirar um tempinho, dar um pulo aqui para conversar com a gente em meio a tanta correria do evento. Obrigada pelo convite. Prazer ter você aqui. Vocês são bons em operação, né? E acho que até porque é o que vocês entregam para o cliente. Por que é tão difícil ser bom em operação? Eu acho que tem uma ilusão, né, que a coisa acontece um pouco sozinha, né, de não ter aquele mão na massa, realmente entrar no problema do cliente, né. Eu vejo que acontece muito isso, assim, a gente gosta do problema, então fica menos difícil executar a operação, né. Eu acho que realmente executar é o grande desafio, né. E está totalmente associado ao negócio, né? O cliente tem essa necessidade e a gente acaba se conectando com isso e construindo junto, né, essa visão de melhoria de processo, de realmente ir para a operação junto com o cliente. Eu acho que é um pouco dessa nossa característica, né? O SaaS com serviço também que constrói uma entrega complementar para o cliente. Só uma palavra importante aí que é o processo, né? Eu vejo um pouco assim, Dani, não sei qual é a sua experiência, eu vou compartilhar a minha. Eu vejo que empresas têm ou não têm, né, assim, uma cultura de processos, ainda que estejam um pouco bagunçadas ali, tentando se organizar, mas às vezes você já vê a presença da cultura de processo ali. Sim. Em outros lugares não, né, assim, sim, vai de algum outro jeito. Você compartilha dessa visão ou eu estou sendo muito radical aqui? Não, acho que sim. Eu acho que tem muito a ver com o planejamento também e a execução da cartilha, né? A cartilha da startup, da empresa, eu acho que ela te mostra isso. Você não precisa executar toda a cartilha, mas também contrariar a cartilha também não funciona, né? Então, eu vejo que nisso a gente errou um pouco lá no começo, que o vendedor, tem que ser um cara bom, tem que ser um cara que se comunica bem. Não é isso, é um cara de processo, um cara que executa o processo. Perfeito. Então, assim, hoje o nosso diretor de receitas é engenheiro. É engenheiro de processo, engenheiro de produção. É isso, é produção, né? Então, assim, eu vejo que tem esse viés ainda muito daquela coisa do apaixonado, vamos com a nossa melhor vontade, e a melhor vontade, ela realmente, às vezes, você coloca pessoas onde deveria ter um melhor processo. Uhum. Eu vejo isso acontecer também, não vou falar que a gente executa perfeitamente. Eu vejo que em alguns momentos eu olho para falo, falei, peraí, estamos botando gente onde o processo não está muito bom, não vai funcionar. Então, assim, a gente acaba com aquela famosa fábrica de linguiça, né? Vira um negócio que entra e sai e ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Então, acho que executar o processo é muito importante, assim, tem que criar um time que tenha esse viés, que não é só um time tão experimental, assim, né? Claro, tem um mix entre o time, mas eu acho que como um todo, assim, a nossa maior preocupação hoje, a gente traz um gestor não tão experiente em gestão de pessoas, considerando que o cara é um cara gente boa, o cara tá afim e tal, mas processo não pode faltar, porque daí ali o cara fica no meio do caminho, sabe? Acho que é bem importante. Estou pensando assim, as pessoas empreendem muito jovens, né? E tem sucesso muito jovens. Sim. Basta ver o mundo das startups aí. E elas chegam sem a menor noção do que é processo. Já ouviram falar, mas ele é um empreendedor talentoso, né? Como é o seu caso, né? Observa uma oportunidade de mercado, tem o talento e a iniciativa para aproveitar. Quando vê, tem ali 100, 200, 500 pessoas abaixo dela e é muito comum ter um momento ali de caos. É uma transformação, então, a minha pergunta é essa, que vem de dentro do gestor, para ele ser uma pessoa mais de processos, ou o caminho é algum outro? Comigo aconteceu exatamente isso, assim, eu também já não sou de uma linha tão empreendedor jovem, né? A gente começou a empresa
Eu já estava com quase 20 anos aí de corrida, com quase 36, hoje estou com 41, então esses 5 anos também já numa fase um pouco mais madura, um pouco mais prestando atenção, né, no que realmente eu tinha que fazer aí. Mas de início o meu perfil sempre foi muito executor, comunicador. E aí eu comecei a entender que um pouquinho do planejador, analista fazia sentido aí. Então acho que sim, eu me vi passando por essa transformação, me obrigando a algumas coisas que não são as que a gente gosta como empreendedor, né? Que bom é fazer o que é divertido, sim, o que é emocionante. O que é emocionante, o que muitas vezes não tem tanta rotina, o empreendedor tem essa dificuldade da rotina, né? Então eu sinto que sim, nós passamos por isso, assim, eu acho que eu, os meus sócios como um todo, assim, a gente aprendeu aí, e sempre a gente fazia esse voto de renovação, gente, olha só, quem nós éramos não funciona, qual é a melhoria de cada um agora? Né? E assim, eu acho que realmente essa melhoria de executar com qualidade, ter a preocupação com o processo, que seja o processo de dar feedback, ele acontece rigorosamente em X tempo. Quem não tem vai receber uma listinha falando que não tem, porque vai fazer falta. Né? Então assim, a gente acaba caindo numa zona de vamos assim, vamos que tá bom, e o caos ele chega de repente, né? Ele não chega, ele não vem avisando, né? Quando você vê a onda já tá grande, né? Então eu acho que sim, nós passamos por isso, assim, de aprendendo a ser mais processual, não tão emocionado. Pois é, eu tinha um chefe, um dos primeiros chefes que eu tive, e ele dizia o seguinte: você quer criar ali uma rotina, um hábito, um processo, você faz as pessoas repetirem aquilo, você força no começo, né? Então, olha, uma reunião semanal de feedback, vou chutar qualquer exemplo aqui. Se você chegar lá e falar, você como empreendedor e líder da empresa, chega e fala, tem que fazer, não vai adiantar. Faz a primeira semana, sim, leva na marra, a segunda, a terceira, lá pela quinta, se você estiver doente aquela semana ou viajando, as pessoas vão fazer, né? Então, é uma questão de criar hábitos nas pessoas, de empurrar esse hábito nas pessoas. A pergunta é, o que esse gestor, que era meu chefe, fazia, faz sentido? É o banho, né? É constante, né? Com certeza. Mesmo tendo um playbook, daqui a pouco a coisa vai indo, no meio do caminho já tem alguém fora da linha e já veio outro que não viu, já tá o movimento manada, né? Eu vejo que sim, assim, eu acho que tem que ser constante, tem que renegociar e dizer várias vezes mesmo, assim. Eu meio que associo isso a uma criação de um filho, porque você tem que falar 20 vezes que não pode botar o dedo na tomada. Mas, poxa, já falei uma vez, se ele botar vai tomar um choque, já tomou, já levou, mas é isso. Ó, não pode, até, poxa, realmente, não pode, isso aqui foi, próxima, não pode, sei lá, comer qualquer coisa, não pode comer coisa do chão. Então, assim, é meio que a gente vai criando, assim, eu acho que tem muito reforço. Mesmo quando o processo está maduro, quando você vê daqui a pouco, dá uma bobeadinha que você falou, né? Primeira semana, segunda, que seja, no primeiro ano, sabe? Às vezes é no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, mudou o gestor, aí o que eu vejo acontecendo, apareceu um projeto, aí eu tô mais envolvida num projeto, tô um pouco mergulhada aqui, deixei uma coisa, quando eu volto, gente, mas espera aí, nós combinamos que era assim, que isso aqui não podia ter sido assim. Não, realmente, só que aqui e tal, não, beleza, então vai lá em alinha, porque, cara, vai dar problema, né? Então, eu vejo que passa um pouco por isso, assim, tem que ir renovando, tem que ir trazendo isso constante, e mesmo quem tá viciado ali, é aquela famosa... O acidente acontece quando a gente está chegando perto de onde a gente conhece. Você relaxa, né? Você relaxa. Então eu acho que o meu papel é muito esse, assim, tirar o pessoal, voltar, o pessoal, olha só, não foi isso que a gente combinou, em todos os níveis, assim, da galera. Quando a gente fala em processo, né, as pessoas se associam muito rapidamente a ferramentas. No passado nem existiam as ferramentas, né? A ferramenta era uma consultoria. Hoje, para qualquer coisa, seja de processos bem específicos, seja um agile da vida, você já pensa automaticamente em ferramenta. Isso ajuda ou atrapalha? Olha, eu sempre fico tentando juntar pessoas, processos e sistemas, a ferramenta, né? Eu tento juntar isso sempre que possível, mas às vezes o sistema atrapalha, porque às vezes é mais simples. Às vezes é um processo um pouco mais simples, né? A gente tem não, vamos colocar tudo
sei lá, no Asana. Cara, às vezes é aquele processo não precisaria, aquela... Então, assim, eu vejo que mais ajuda que atrapalha, mas pode atrapalhar. Eu não sei se eu não deveria nem tocar algum nome de uma ferramenta, um exemplo, não, mas se quiser tocar, a gente pode regravar, enfim. Não. Mas assim, é só um exemplo de tantas, né? Tanto que hoje a gente tem uma abertura muito grande. O time nesse tipo de coisa, ferramenta para gestão e tudo mais, é livre, assim, cada um usa uma coisa mais ou menos com a mesma lógica, mas com uma liberdade de escolher a ferramenta. Mas se não tiver o hábito, foi o que você falou antes, né? O hábito e essa rotina organizada, a ferramenta não ajuda também, porque só fica lá registrado e acaba não acontecendo, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, eu te perguntei isso, Dani, com base na seguinte crença, vou chamar de crença o que eu tenho. Você primeiro cria o jeito de trabalhar e depois encontra a ferramenta adequada para aquilo em algumas vezes. Mas acontece o contrário também. Às vezes uma ferramenta criada, ela já te dá uma lógica. Sim. Vou te dar um exemplo, CRM, né? Você acaba adaptando um pouco o teu jeito de fazer porque encaixa melhor ali no CRM, né? É um problema você se moldar a partir do que a ferramenta oferece ou dá para tocar de vez em quando? Não, eu acho que o cliente quer isso, né? Ele quer a condução do especialista, né? Quando você tem o CRM, ele vai te conduzir, né, no melhor caminho. O especialista preparou, pensou no melhor caminho. Então, assim, eu sou super adepta desse cenário. Até porque a nossa história, ela passa um pouco por isso. O cliente que ele busca a gestão de despesa e viagem corporativa, ele está fazendo um processo em planilha, em qualquer outro lugar que tenha um processo lá com pessoas, com planilha, ou sei lá, qualquer coisa interna, um workflow interno dele. Então, o cliente vem e fala, olha, nem quero te mostrar o que eu tenho. Eu quero que você me dê um caminho novo. Porque às vezes o cliente também ele quer automatizar o caos, né? Ele está no caos, ele quer automatizar o caos, alguns, né? E a gente entra numa discussão até que boa, assim, o nosso time de projetos é super crítico, assim, chega a entrar em crise com o cliente, para falar, não, você tem que jogar essa planilha fora, não vamos manter isso aqui, porque isso vai aqui, vai aqui. Então eu vejo que, assim, eu acho que as ferramentas hoje trazem um direcional bastante positivo, assim, que foram pensadas para um melhor processo. E testadas por outros, né? Testadas, validadas, indiscutível, assim, né? Em alguns cenários, assim, principalmente na área comercial, eu não vejo acontecer sem um processo comercial estruturado, né? A gente volta no processo daí, né? Para a gente fechar aqui, Dani, quanto hoje a mensuração de resultados, a cultura de ter dados para tudo, também te força um pouco, te obriga como empreendedor a organizar, criar processos, tirar números, né? Porque é uma era dos dados, muito orientada a dados, as empresas se obrigam a ser orientadas aos dados, startups, por exemplo, que vão ter que reportar. Né? Então, o quanto a cultura de, olha, temos que mensurar muita coisa aqui e daí eu crio o processo. Quanto isso está acontecendo no mercado? Olha, eu acho que eu tenho visto as empresas, mesmo as pequenas startups, as que estão um pouquinho mais adiantadas, se preocupando mais com a governança. Eu acho que tem uma cobrança sobre isso. Eu acho que não sobrevive. Já é difícil sobreviver um negócio com tudo organizado, com tudo estruturado. Então, eu acho que virou um pouco de, cara, é pré-requisito, né, essa visão. Talvez não num momento, num nível tão avançado. Eu lembro que lá no início da empresa, assim, a gente está com 5 anos agora, mais ou menos com 1 ano e meio, assim, eu recebi um colega, um investidor, que é de fundo e tal. Eu falei para ele, olha, essa minha estrutura do financeiro, disso, daquilo. Ele falou assim, eu falei, um pouco no papel de pão ainda. Ele falou, olha, vocês estão preocupados com o crescimento e tudo bem isso aqui ser no papel de pão agora. Porque não adianta também você ter o painel da NASA e você não está pensando no seu core de vender, de fazer um negócio. Então, eu vejo que se tornou um pré-requisito para que os negócios realmente avancem. E as empresas, eu acho que os empreendedores já estão mais preocupados, fala-se muito nisso. Eu acho que sim, assim, eu acho que tem uma boa melhoria nisso, assim, não cabe mais aquele empreendedor, sei lá, vida louca, né, que vamos, depois a gente vê. Eu vejo cada vez menos isso acontecendo, assim, já começando limpinho e estruturado, assim, sabe? Meu sentimento, não sei se você está vendo isso também, mas eu acho que... Eu também acho isso, concordo com você, legal. Acho que eu tenho a mesma sensação. Dani, quero te agradecer muito aqui por tirar um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente
super foi ótimo, corrido um obrigada. dia de evento e é muito gentil da sua parte de bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Dani? Legal, obrigada. Foi muito bacana e a gente se vê por aí depois de vou acessar os conteúdos aí para acompanhar mais coisas de vocês aí. Espero que goste. Obrigado. Legal, valeu. A gente conversou aqui com a Daniele Amaro, que é CEO da PayTrack. Até a próxima, hein?